Verdade, viu, Mirene? Pode não, pagodinho de jeito nenhum. Deixa isso para depois da vacina. Tô aí. Pessoal, vamos começar então? E vamos começar. E aí o pessoal que ainda não entrou, eles vão chegando, a gente já vai estar na aula, certo? Porque senão vai atrasar muito, né? Ok? Manda um ok todo mundo. Ótimo. Eu gosto assim, eu sou meio carente, viu, pessoal? Eu gosto de todo mundo comentando no bate-papo, porque senão eu fico muito só. Eu tô aqui com o Alexandre do lado, mas eu ainda não é suficiente, não, viu? Eu sou muito carente. Vocês podem mandar aí mensagens na aula, tá? Se alguém quiser também ligar o áudio, fica à vontade. Obrigada, Ana, você é linda. Pessoal, inclusive, vocês podem ficar à vontade, tá? Para sempre que for fazer uma pergunta, ligar o microfone, não tem problema, tá? Agora também, como a sala está mais vazia, se entrar para fazer a pergunta, quiser ligar a câmera, a gente pode ir começando a fazer esses testes, certinho? Mas eu sei que tem gente que quer fazer a pergunta, não quer falar em público, né? Por mais que é um público virtual, e também não quer aparecer com o rostinho aqui na tela. Aí pode fazer aqui pelo chat, que a gente vai ficar de olho também. O importante é não deixar passar as dúvidas, beleza? Nós temos metade dessa disciplina como conteúdo síncrono, né? E metade como assíncrono. Mas a gente está sempre à disposição de vocês, tanto aqui quanto lá. Pessoal, então vamos começar aqui. Eu vou ligar a apresentação e eu tô aqui olhando no chat, certo? Deixa eu só organizar aqui no chat para. Perfeito. Então, como nós já falamos, né? O tema da nossa disciplina é sobre saúde pública. Então, o que nós vamos falar principalmente? Do SUS. Então, nós vamos falar como ele surgiu, tá? Quais são as leis que regem ele. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui um pontilhado. Vocês estão vendo um pontinho? Peraí, pessoal. Aqui, né? Isso. Vocês estão conseguindo ver um pontinho vermelho? Então, ótimo. É porque eu não estou vendo nada, só estou vendo minha apresentação aqui. Então, vão falando no bate-papo aqui, que eu consigo ver o que vocês estão vendo. O som do meu celular aqui. Pessoal, só um instantinho que a gente só vai fazer um ajuste. Então, vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo? Então, tá. Então, o que nós vamos falar? Tá vendo esse... Todo mundo aqui já viu filme que tem juiz? Então, isso aqui é o martelo do juiz. Então, o que a gente vai falar aqui nessa aula? Sobre leis, tá? Hoje, em especial, nós vamos falar da lei principal da vida de vocês, a partir da desde a semana passada. É a lei principal. Então, guarda um tempinho que a gente vai falar dela.
Mas durante toda a disciplina, o que nós vamos falar? Então, das leis. Tá vendo essa família aqui? Nós vamos falar da sociedade. Então, qual que é o papel da sociedade no SUS? Quais são os deveres? Quais são os direitos dos cidadãos, tá? Então, isso aí a gente também vai falar nessa disciplina. Vamos também, na terça-feira, lembra que a professora Juliana disse que o SUS ele está em tudo? Então, o SUS realmente está em tudo. Desde a hora que você abre o olho, quando acorda, até a hora que você vai dormir, vocês têm o SUS na vida de vocês. Então, a água que vocês bebem, quem tem acesso à água potável? A água é potável graças ao SUS, né? Quando você vai no supermercado comprar aquele arroz para a casa de vocês, vocês acham que o SUS está nisso também? Então, também está. E também aqui em relação ao quê? A gente também vai falar sobre epidemiologia. O que é epidemiologia? Hoje, né? Hoje em dia não, este ano, a gente estava comentando antes no WhatsApp, sobre o coronavírus. Como é que vocês acham que o governo sabe quantas pessoas estão infectadas, quais são os sintomas que essas pessoas sentem? Através de estudos, então de pesquisas, que a gente chama de epidemiologia. Então, a gente também vai falar sobre isso nessa disciplina, certo? Então, aqui são os temas que nós vamos realizar, que nós vamos estudar durante esse ciclo, tá bom? Um instantinho. Deixa eu ver aqui o chat para ver. Então, vamos lá. Então, essa lei que eu falei para vocês, 11.889, o povo do terceiro período já deve estar ciente dessa lei, mas eu gostaria que vocês colocassem no chat o que seria essa lei. Vocês sabem dizer? Então, o que é? Escreve aí para mim, pessoal. E falou que sabe. Keila, você não lembra? Isso, Jaqueline. Parabéns, isso mesmo. É as leis que regularizam o exercício do TSB e do ASB. Não, Keila, a gente está aqui para aprender, viu? Hoje vocês vão sair craques nessa lei. E é muito importante que vocês saibam dela, porque é isso que vai dizer o que vocês podem e o que vocês não podem. Inclusive, eu vi que algumas pessoas já olharam no Moodle sobre as atividades, algumas até já realizaram, né? Quem ainda não entrou na disciplina, escreve aqui no chat, por favor. Então, aqui é realmente igual a Jaqueline e algumas pessoas falaram, é o papel, né, a competência do TSB. É a lei que regulamentou a profissão de vocês. Tá? Então, vamos lá. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. Nós vamos falar também, principalmente, o que o TSB faz no âmbito da saúde pública.
Então, aqui eu tenho um slide em que eu falo que tem o TSB particular, né? Então, que são as atividades que a pessoa pode fazer em consultório, né? E o público, que mostra que o TSB tem uma ampla formas de atividades, tá bom? Então, aqui, o TSB, ele faz parte, depois da Lei 11.889, ele faz parte da equipe multidisciplinar do SUS. Então, eu não sei se todos conhecem, mas existem vários TSBs que, inclusive, formaram aqui na UFO, que conseguiram passar num concurso e exercerem a profissão em UBS, nas UAS. A Loi disse que ainda não... Ah, tá. Não, então não tem problema em relação a quem não conseguiu entrar no Moodle. Tem essa semana para realizar as atividades e qualquer dúvida a gente está à disposição no grupo do WhatsApp. Então vamos continuar. Então, como eu falei, o TSB, ele tem também, ele exerce também sua função no Sistema Único de Saúde através das equipes multidisciplinares. O que o TSB pode fazer? Então, hoje a gente vai falar o que o TSB pode fazer nessas atividades, tá? Pessoal, antes da gente iniciar essa explicação, eu queria que vocês colocassem aí no chat, ou podem ficar à vontade para ligar o microfone, para falar o que vocês acham que vocês podem realizar no sentido do âmbito da saúde pública. Tá? Eu sei que alguns de vocês já tiveram acesso pelo Moodle do material, e eu queria saber essa resposta de vocês. O que o TSB pode fazer? Eu faço essa pergunta porque muita gente simplifica demais a profissão do técnico. E não é uma profissão simplista. Ela é uma profissão que te permite realizar vários procedimentos, ser realmente um parceiro do dentista. E muitas das pessoas, isso é comum. Quando presta um vestibular, o aluno da engenharia não sabe o que vai vir pela frente. O aluno da odontologia não sabe o que vai vir pela frente. E da mesma forma, alguns alunos do TSB também não têm a noção da amplitude do que o TSB, o técnico em saúde bucal, pode realizar no âmbito tanto público quanto privado. Eu queria que vocês escrevessem aí para a gente ter esse panorama do que vocês acham que é necessário. Do que vocês acham que é necessário, não, do que vocês acham que podem realizar. Profilaxia, a Miriam falou, show de bola. Mais alguém? Eu sei que tem muita gente digitando aí. Vamos lá, estou ansioso. Realizar limpeza, esterilizar os instrumentais. E olha só que interessante. A Jaqueline colocou remoção do biofilme. A remoção do biofilme é o quê? A própria profilaxia, né? Então, são maneiras diferentes. Isso é importante para a gente ir, né, igualando a nossa linguagem aqui. Miriam, pode fazer tomadas radiográficas sim, tá? Tanto trabalhar com a radiografia quanto com fotografia. Ótimo, gente. Estou gostando de ver. E hoje vocês vão aprender ainda mais do que o TSB pode fazer com o foco no serviço público. Então, o TSB, ele surgiu no serviço público para, assim, uma mão na roda para o dentista, porque ele conseguiu dividir a tarefa com o dentista. Com isso, aumentou a qualidade, porque, pensa, existem uma gama de pacientes que necessitam de tratamento odontológico no serviço público de saúde. Eu não sei se todos, se alguém aqui já precisou do serviço lá da UFO, da Faculdade de Odontologia,
mas percebe que é uma fila muito grande, né, para o atendimento, para fazer a avaliação. Então, mostra que a demanda é muito grande. Então, o TSB, ele entrou dentro do serviço público para ajudar o dentista, e com isso aumentou muito a qualidade, porque vocês são capazes de orientar, né, muito bem em relação à saúde bucal do paciente. Vocês vão sair daqui do curso sabendo fazer muita coisa. Então, isso ajudou muito o dentista durante os procedimentos, e aí conseguiu fazer que o dentista focasse no que realmente precisava, que era fazer atendimentos mais complexos, porque orientações e até algumas atividades que nós vamos falar aqui foi muito importante, porque ajudou nisso para melhorar a qualidade da saúde bucal na odontologia. Então, olha aqui, quais são os trabalhos da saúde bucal dentro do âmbito da saúde pública? Promover e preservar as condições de saúde. Então, uma das principais funções da saúde bucal e do SUS é a prevenção. Vocês vão perceber que durante as aulas, vão perceber que uma das principais funções do SUS é a atenção primária à saúde. O que seria atenção primária? A promoção e a prevenção da saúde. Então, você vai ver que vai bater muito nessa tecla o quanto que o SUS ele toca nisso, em relação à vacinação. Então, você vai perceber que existem muitos programas de vacinação, muitos programas de orientação em relação às doenças transmissíveis, igual o coronavírus. Você viu tanto que na mídia tem os cuidados que nós temos que ter para evitar a doença. Então, isso foi muito importante. Então, a promoção e a preservação da saúde é um dos lemas do SUS, que a gente vai discutir isso mais para frente. Combater os fatores que ameaçam a saúde bucal, outra função importante. Então, o que os profissionais da saúde bucal fazem? Eles vão orientar os pacientes. Olha, existe a cárie. A cárie é o quê? Uma doença que atinge os dentes, que formam o quê? Cavidades que podem levar à perda do dente. Né? Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso? Então, nós temos que escovar os dentes, evitar comer muito açúcar. Então, isso o que é? Orientações. Então, para combater os fatores que vão causar doenças, no nosso caso, profissionais de saúde bucal, problemas que vão causar doença periodontal e a cárie, certo? E assistências aos indivíduos e grupos no cuidado e na recuperação. Então, o que significa isso? Então, tá, a gente tentou falar sobre essa preservação, falando quais são os fatores, o que causa a cárie, a doença periodontal e outros problemas bucais, mas o paciente já chegou com problema, então já chegou com a cárie, já chegou com a dor. Então, o que nós vamos fazer? Né? Vamos recuperar a saúde desse paciente. Então, nós vamos atender, cuidar desse paciente. Sim, os slides vão ser disponibilizados, tá? Não preocupa. Certo, pessoal? Então, aqui. Mas isso não foi sempre assim. Antes do SUS, não tinha esse cuidado com a preservação da saúde bucal. Antes, o atendimento do dentista era apenas para curar. Então, ele não tinha essa atenção para evitar que ocorriam doenças, certo? Ele veio, ele só curava. Então, o paciente chegava com dor no UAI, antigamente não tinha UAI, né? Chegava com dor de dente no hospital e aí só fazia o quê? Removia a dor, ou extrair o dente, né? Então, antes do SUS, não tinha isso. Aí depois, com a inserção das equipes de saúde bucal no PSF, né? Na saúde pública, que conseguiu, então, fazer essa preservação
da saúde bucal. Olha aqui, olha isso aqui. Antes do SUS, o único lugar que tinha preservação, que tinha cuidado com a promoção de saúde, era em escolas. Então, o único lugar que o dentista, a equipe da saúde bucal ia era na escola. Sem ser na escola, não tinha cuidados. Então, só depois que só depois que conseguiu, então, essa... Pessoal, deu um probleminha aqui, a gente só vai ajustar. Pessoal, deu um probleminha aqui, a gente só está ajustando. Só um instantinho. Então, depois que surgiu o TSB na saúde no âmbito público... Ô Miriam, a Miriam fez a seguinte pergunta, né? Na verdade, é um comentário. A escola dava encaminhamento para os postos de saúde. E realmente, Miriam, em alguns casos acontecia isso sim, tá? A gente só tem que lembrar que este foco era, a grande maioria das vezes, curativo. Então, fazia-se a atividade de prevenção nas escolas, né, mas com foco somente nas crianças, e por mais que a escola fazia o encaminhamento, várias vezes o serviço... Vocês estão escutando ou é só a Natália? Tá? Vou escrever aqui então para a Natália sair e entrar de novo. Então, Miriam, normalmente, quando ia para o outro setor, ele já estava com uma demanda maior, tá? Por enquanto, a gente está abordando um pouco das dificuldades do SUS, mas porque a gente tem que ser bem realista, né? Tem muitas vantagens, mas também tem algumas ou muitas limitações. E um pouco disso depende de nós, em como melhorar ainda mais esse sistema, que em termos de complexidade, em termos de estrutura, é um sistema que permite com que o brasileiro ele tenha, sim, dignidade e um ótimo serviço de saúde. Então vamos falar então das competências do TSB no âmbito da saúde pública. Igual eu disse para vocês anteriormente, o principal foco da saúde pública e das atividades do TSB é em relação às ações preventivas e coletivas. Então, o que seriam essas ações preventivas? Palestras, tá? O pessoal do terceiro período, eles, no último semestre, no semestre do ano passado, eles podem até colocar aí no chat as experiências, porque eles faziam o quê? O acolhimento dos pacientes nas clínicas de atendimento lá do curso técnico. Então, antes dos atendimentos, eles orientavam as crianças de escovação, sobre a cárie, sobre a doença periodontal, sobre o comportamento que eles tinham que ter durante o atendimento. Então, quais que são o principal foco das nossas atividades do curso técnico é a prevenção. Outra atividade importante é também as orientações em relação aos cuidados com a higiene oral, individuais.
Então, como vocês vão perceber durante o curso e durante os atendimentos, que vocês vão orientar os pacientes como como realiza a escovação, o que tem que fazer quando sente algum incômodo na boca, que é procurar o quê? O dentista, certo? Então, vai fazer atividades para prevenir e evitar que ocorra as doenças, como a cárie e a doença periodontal. Outra ações também, que depois nós vamos falar mais detalhadamente, são ações administrativas e organizacionais, que é o quê? Cuidar da entrada de paciente, do controle dos procedimentos que estão sendo realizados durante os atendimentos odontológicos, tá? Além disso, no âmbito público, o TSB também participa de reuniões em relação a programas e incentivos em relação à saúde bucal, em relação a atividades de prevenção. Então, por exemplo, foi observado um aumento muito grande de cárie em crianças. E aí, o que o TSB, junto com toda a equipe de saúde bucal da saúde do âmbito público, eles vão reunir e falar assim, temos que fazer programas de prevenção à cárie, vamos orientar as crianças, as mães de como de como evitar essas lesões. Então, aí eles vão organizar todo um processo de palestras, de conscientização com folhetos, e vão conseguir, então, chegar essas informações à população para tentar combater esse aumento da lesão de cárie na população. E também, como a gente falou, em relação às ações assistenciais, que seria em relação realmente ao tratamento. Então, o paciente chegou com a cárie, então a gente vai ter que tratar, então a gente vai ter que remover a lesão de cárie e restaurar. O paciente chegou com uma doença periodontal. Para os alunos que estão iniciando, a doença periodontal é aquela inflamação na gengiva, que faz sangrar a gengiva. Então, se o paciente chegar com essa alteração, a gente tem que tratar. Então, a gente vai orientar ele na escovação, vai fazer todo o procedimento, se tiver cálculo, né? Cálculo dental, para quem não sabe, é o famoso tártaro. Então, se o paciente tiver tártaro, ele vai estar o quê? Com a gengiva inflamada, porque o tártaro, ele surge perto da gengiva, do tecido gengival. Então, temos que fazer o quê? A remoção desse tártaro, controle do biofilme, que é a placa. Se alguém nunca ouviu falar, coloca no chat que a gente conversa mais sobre isso. Tá bom? Então, aqui uma foto mostrando uma ação educativa, que é uma das competências de saúde bucal. Então, aqui é um local, né, não. Gente, eu perdi a palavra. Gente, me ajuda aí. De sala de espera. Sala de espera de consultório. Então, lá na UBS, geralmente tem aquela sala de espera. Igual os meninos, vocês vão realizar muito durante o curso técnico, vocês vão fazer o quê? As palestras, né? Então, aqui é como se fosse um acolhimento aos pacientes numa sala de espera. Então, ele está aqui fazendo orientações de saúde bucal. E, igual eu falei antes também, vocês podem participar de estudos epidemiológicos, que seria o quê? Os estudos que são realizados para, então, entender melhor sobre as doenças e a incidência dessas doenças na população. Então, vocês não vão poder participar em relação ao exame clínico em si, mas vão poder estar participando na equipe desses estudos epidemiológicos, certo? Aqui também uma foto mostrando o técnico, né, orientando a criança em relação à higienização. Então, é outra atividade que você pode realizar durante o atendimento. Pessoal, é importante a gente sempre focar aqui
que no âmbito público vocês vão perceber que tem políticas, né, e ações que vocês irão realizar para um indivíduo, ou seja, elas serão individuais, é uma comunicação ali específica para aquele indivíduo, e outros momentos, as ações elas serão coletivas. E isso, como a própria Ana Laura disse, vai depender do nível, né? Me fugiu a palavra aqui agora, mas é do nível da primeira, segunda e terceira, né? Onde, por exemplo, na educação primária, secundária e terciária, na educação primária, né? As políticas são mais voltadas para prevenção e diagnóstico precoce, onde a grande maioria dos tratamentos, elas também estão relacionadas com a própria orientação, não é nada muito complexo. Então, aqui, a gente tem desde políticas focadas para o indivíduo, como políticas focadas para o público. Para o público. Aqui, deixa eu olhar para a carinha de vocês. Aqui, vocês já viram os agentes de saúde que batem na porta das casas durante todo o ano para ver em relação à dengue, se está tendo aqueles cuidados em relação à prevenção da dengue? Alguém já recebeu a visita deles? Deve receber dos agentes? Então, igual os agentes de saúde, tem uma equipe de saúde bucal que vai na casa das pessoas para ver, principalmente para pacientes idosos, né? Para ver como é que está a situação daquela família. Os técnicos também, eles fazem parte dessas equipes que vão nas casas, nos domicílios, para ver como é que está a situação de saúde dessas pessoas. Os acamados, isso mesmo, Cláudia. Quando eu fiz minha graduação, nos primeiros períodos, a gente fazia uma disciplina e a gente ia nas casas das pessoas fazer as orientações, perguntar como que está a escovação, se tem escova em casa, se tem pasta em casa, qual que é a frequência de escovação, se está com algum problema, para ter uma noção realmente da situação dessa população. Cláudia, isso é muito bacana que você colocou. Tem um programa que chama da UFO, que chama Programa de Atendimento Domiciliar. E ele é fantástico. Ele faz as visitas nas casas das pessoas impossibilitadas, não necessariamente acamadas, tá? Mas em pessoas impossibilitadas de se deslocar. E nessas visitas podem ocorrer desde atividades focadas como prevenção, se a pessoa está fazendo faz o uso de prótese, orienta ela e o familiar dela como que tem que ser a higiene da prótese. Se a pessoa ela tem dentes na boca, a família, os cuidadores e ela são orientadas em relação a esses procedimentos de cárie, doença periodontal. E se precisar realizar, por exemplo, alguma restauração em resina composta, é feito, em alguns casos, dentro da casa da pessoa. Nesse projeto era muito legal isso, porque na época da graduação, eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, restaurações e até mesmo prótese total. Né? Para quem está aí no começo, a prótese total é a famosa dentadura. Né? Então, dentadura é um termo coloquial e a prótese total é quando o indivíduo perdeu todos os dentes. E nós fazíamos, dava trabalho? Dava trabalho, é mais difícil, é posição, mas é um dos trabalhos mais gratificantes que tem. E então, olha só, o tanto que o SUS ele é bonito, né? A gente iniciou um pouquinho falando das dificuldades, mas logo, logo vocês vão perceber no andamento dessa disciplina as possibilidades e o mais importante, a gama de serviços que vem pelo SUS que a gente nem sabia que tinha relação com a saúde pública.
Então, como eu disse antes, vocês também, no SUS, vocês participam, então, do planejamento de ações coletivas, né, como eu dei o exemplo em relação à CARE, ou em relação existe muito programa legal falando de como ter o cuidado em relação aos cânceres bucais. Então, são ações que o SUS ele realiza para orientação da população, e vocês podem estar fazendo parte disso, né? E também em relação à parte administrativa, né? Marcar as consultas, organizar os prontuários, ligar para os pacientes, certo? E, né, e auxiliar os cirurgiões dentistas durante os procedimentos mais complexos. A partir de agora, eu vou falar algumas atividades em relação ao atendimento mesmo do paciente que vocês podem realizar, tá? Infelizmente, nem sempre vocês vão ter... hoje em dia, está mudando isso. E eu acho que é muito importante o conhecimento em relação ao que vocês podem e o que vocês não podem realizar, justamente para vocês conseguirem se impor mais em relação ao seu papel na saúde bucal. Então, aqui a gente vai falar alguns procedimentos que vocês estudam muito, vocês sabem, vão sair do curso sabendo fazer muito, e que cabe agora vocês começarem a mostrar que vocês sabem para você realizar isso durante os atendimentos dos consultórios. Pessoal, eu quero falar sobre isso. Acho muito importante e convém um destaque aqui. O pessoal que entrou no ano passado no curso, eles farão 2 anos de curso. Quem entrou esse ano fará 1 ano e meio de curso. Isso significa que não é um curso com uma carga horária pequena, tá? É um curso com uma carga horária que formará vocês como técnico em saúde bucal. Não é auxiliar em saúde bucal, não é uma secretária geral. E isso a gente tem que deixar claro. Nós sabemos que serviços gerais surgirão, mas vocês têm uma competência maior. Hora nenhuma, quando fala em competência, menospreza ou não as outras profissões, tá? Quando a gente fala de competência, significa que você foi treinado para determinada função. Ela, né, sendo mais complexa ou não. Tem gente que tem uma função, não foi, ou melhor, tem gente que tem uma organização muito maior do que outra pessoa. E ela foi treinada, ela entendeu sobre aquele processo, estudou sobre aquilo, leu sobre aquilo. E por isso, tá? E olha só, Lui, onde eu trabalhava, eu era tudo e não ganhava nada. E é neste ponto que a gente precisa entender. Lógico que não dá de uma hora para outra começar a exigir. Agora eu sou TSB, meu salário vai mudar. E não é por aí, tá? O salário, ele é uma consequência. Você sendo uma TSB de sucesso, vocês sendo uma TSB de sucesso, vocês vão ganhar a confiança da equipe. No serviço público, já é comum o técnico em saúde bucal exercer várias dessas atividades que a Ana Laura vai mencionar aqui. Agora, no serviço privado, o dentista ainda tem um pouco de resistência. E essa resistência, ela tem que ser diminuída. E ela começa a diminuir a partir do momento que o TSB, ele mostra com respeito, com paciência, mas o motivo dele estar ali. Que ele é competente para fazer uma profilaxia, que ele é competente para fazer uma restauração, algumas etapas da restauração, que ele faz uma moldagem ótima. Inclusive, eu conheço dentista, tá? que tem uma clínica de referência em Uberlândia e várias das moldagens que ele faz, ou melhor, que a clínica dele faz,
é o TSB. Por quê? Porque ela ganhou confiança dele. E a partir desse momento, a gente começa, né, a entender e ramificar e solidificar a importância do técnico em saúde bucal. Jaqueline, você falou aí, por que se fala pouco do TSB? Eu não entendi a sua pergunta. Você entendeu, Ana? Escreve aí pra gente, por favor. Entendi, Jaqueline. Porque se fala pouco, né? É justamente por isso. Primeiro, nem todo curso tem uma. Vou até mudar um pouquinho aqui, tá? Alguns cursos técnicos em saúde bucal dão uma ênfase ainda maior para algumas atividades que não, por exemplo, uma restauração, uma moldagem. Tanto que tem um documento muito legal que é um consenso técnico sobre a regulamentação do TSB. E muita gente tinha dúvidas nisso. Ah, pode restaurar ou não pode? Pode moldar ou não pode? Pode radiografar ou não pode? Inclusive, esse consenso técnico ele veio para isso. E no consultório privado, a cultura brasileira, ela tem uma... Qual palavra que eu posso usar? Ela tem um perfil individualista. Em qual sentido? No sentido de que o paciente, na maioria das vezes, ele vai, eu estou indo no dentista fulano. Ele esquece que ele está dentro daquela equipe. Por isso que se fala pouco no TSB. Tá? Lembrando que o TSB ele precisa ter a supervisão do cirurgião dentista. Mas quando vocês mostrarem cada vez mais o valor, a competência, procedimentos de alto padrão e que vocês estudaram para isso, os dentistas vão ter ainda mais confiança. E isso está mudando. E está mudando também porque a comunicação, como, por exemplo, algumas faculdades, ela está cada mais próxima, por exemplo, até mesmo da gente da Estes. Olha só, vocês lembram Não, foi na prótese que eu ministrei uma aula ontem. Mas para quem aí é do segundo ano, vai lembrar do Tiago. O Tiago que gravou aqueles vídeos da aula de sistema muscular, fazendo careta, abrindo e fechando a boca. E aí, quando ele foi assistir uma aula, lá na Estes, a mesma aula de vocês, ele falou assim, caramba, elas veem tudo isso? Aí eu falei, vem, né? Eles, né? No sentido do técnico em saúde bucal, ele, nossa, então realmente faz sentido. Então o dentista ainda está conhecendo, precisa conhecer ainda mais as competências. Eu vou complementar a fala do professor Alexandre, porque assim, se vocês não... a lei de regularização do TSB, ela é relativamente nova. Ela é de 2008. Então, se a gente for fazer as contas, me ajuda aqui, Alexandre, 2020 menos 2008, vamos dar 12 anos. Obrigada, Jaqueline. Não? E, Alexandre, tá na calculadora, não tá dando conta, gente. Então, ela é uma lei relativamente nova. Então, agora que o pessoal está tendo consciência da importância e que, infelizmente, hoje eu vejo diferente, mas, infelizmente, antes dessa lei, o dentista ele sentia um pouco de resistência em relação a essas atividades que o TSB exerce. Ele ficava meio achando que é uma ameaça. Só que hoje eles estão percebendo que não, que é uma equipe. E que juntos, em vez de estar cada um pensando em si, juntos em equipe, vão crescer muito mais. Então, hoje, a profissão do TSB ela está ficando mais conhecida e mais respeitada. E por isso que eu falo que vocês têm que, quanto mais vocês se dedicarem, saberem do que estão fazendo,
vocês vão impor respeito, porque o dentista vai chegar assim, poxa, essa pessoa sabe muito, e deixa eu te falar uma coisa, se eu não me engano, Abadia, eu acho que foi você. No semestre passado, a gente estava estudando sobre um procedimento, para quem não conhece no primeiro período, que chama de proteção do complexo dentino pulpar, que é para evitar que o dente tenha exposição do canal e tenha que fazer um procedimento de endodôntico, que é fazer canal, certo? E a gente treinou bastante no laboratório, e um dia a Badia, se eu não me engano, se tiver errado, se não foi a Badia, alguém me fala. Ela chegou assim, Nara, eu fiquei tão feliz, porque eu estava numa clínica da odontologia, e o aluno não sabia fazer a proteção. E eu fui e ensinei. E ela ficou feliz, mostrando o quê? Que vocês sabem, vocês só mostram que tem muito conhecimento. E o aluno ficou muito feliz, entendeu? Então, mostra respeito. Então, isso está mudando, tá? Isso aí, tá vendo, Andreísa? É isso aí. E hoje em dia está cada dia mais tendo mais respeito e mostrando a importância do TSB. Pessoal, só uma coisa que a gente tem que enfatizar aqui. Por mais que essa lei, igual eu brinquei aí no chat, né? Ela é uma lei pré-adolescente, tem 12 anos. Antes de ser técnico em saúde bucal, a profissão ela era conhecida como técnico em higiene dentária. E quando fala em higiene dental, restringe muito. Saúde bucal não, saúde bucal é muito amplo. Tá? Então a profissão ela já tem décadas de história. A regulamentação dela, que a gente brinca, que é uma lei pré-adolescente. Então, aqui, vamos falar um pouco dos procedimentos que vocês podem realizar. Remoção do biofilme. Biofilme é um nome mais científico para a placa. Lembra vocês vão aprender, principalmente os alunos do primeiro período, que é aquela película que fica no dente quando não escova. Que aí, se não escovar, vai aumentando e vai formando o que a gente chama de cálculo dental, mas, na verdade, é o que nós chamamos de cálculo dental, mas popularmente chama de tártaro. Então, vocês podem fazer essa remoção do biofilme, tá? Através de profilaxia. O que seria a profilaxia? Seria aquela remoção com o motor, que a gente vai falar que é uma escova com motor elétrico. Mas esses procedimentos, vocês vão aprendendo aos poucos durante o curso. Vocês vão poder também fazer outra atividade que vocês podem fazer é o quê? Restaurar. Então, o dentista ele vai fazer remoção da cárie, né? E vocês vão conseguir colocar o material restaurador. Isso pode ser resina composta, ionômero de vidro, tá bom? Isso vocês podem fazer e vão aprender durante o curso. Outra atividade também é em relação à limpeza. Outra coisa importante. Sabia que vocês podem também participar de procedimentos hospitalares em relação à saúde bucal, claro, né? Existe um departamento na UFO que chama CEPAI, que atende pacientes especiais. E muitas vezes esses pacientes eles não podem ser atendidos na clínica normal. Tem que estar em âmbito hospitalar, com anestesia. E vocês podem fazer parte dessas atividades. Claro que não é nada que não é do âmbito do TSB em relação ao procedimento odontológico, tá?
mas vocês podem estar também presente no âmbito hospitalar. Outras atividades que vocês podem realizar é raio-x, tá? O raio-x vocês vão aprender e podem realizar moldagem. Vocês vão amar fazer moldagem no laboratório. Vocês amam, viu? Eu tenho certeza, vocês ficam muito felizes, viu, quando não pega preso o material, mas vocês podem vazar gesso, fazer aqueles modelinhos de gesso, vocês conhecem os modelinhos de gesso? Quem já trabalha na área já deve ter visto, mas quem não trabalha, você já viu, que é um modelinho que é cópia do dente do paciente. Vocês também podem participar de cirurgia ortognática. Eu acho que eu, particularmente, não tenho coragem de ver, não, né? Nem de realizar. Tem que ter uma residência, mas vocês podem participar também. Inclusive, vocês fazem a gente chama de estágio no pronto-socorro odontológico. E lá tem residentes em bucomaxilofacial, que atende paciente que sofreu acidente, que teve que colocar, a gente chama de placa, que é para mobilizar a mandíbula, né? O paciente teve um acidente de moto, tem gente que teve briga, que teve... que dia que foi que vocês estavam falando que alguém comentou daquela situação lá do bar? Semana agora, alguém falou, alguma aula, naquela briga. Também, se tivesse algum problema, e pronto-socorro, vocês também vão ter contato com essas pessoas lá. Não sei se alguém já teve o estágio no PSO e já participou de alguns atendimentos bem impactantes desse, ou não. Esse foi o pessoal do terceiro período. Isolamento. Esse procedimento aqui que todo mundo ama também realizar, viu? Muito, mas é muito legal e muito importante. Vocês vão poder fazer isolamento também. Fotografia, pessoal, importante para categorizar, para armazenar informações do paciente, né? Para fazer planejamento do paciente. Vocês vão fazer, e eu acho que esse semestre vai poder ter algumas atividades em relação à fotografia, bem legal também. Então, igual eu falei, né? Participar no âmbito hospitalar, remover sutura, né? O dentista faz a cirurgia, depois passa uma semana, tem que remover a sutura feita. Vocês podem fazer também. Alguém já fez cirurgia aqui? Remoção de terceiro molar, alguma coisa assim? Então, vocês vão poder fazer também. E o dia todo? Isso, o dia todo. A Loi gosta de auxiliar cirurgia. Cirurgia é assim, ou ame ou odeie, viu? Miriam, eu não lembro quem que é. Você trabalha com dentista de qual especialidade mesmo? Isso, periodontia e implante. Então, a Miriam também tem muito contato com isso. Aplicação de flúor, vocês vão fazer isso muito na clínica, tá? Fazer orientação com as crianças da clínica, então vocês podem fazer aplicação de flúor, vocês vão fazer muito esse procedimento. Vocês também podem fazer o descarte dos procedimentos, né, de agulha que utilizou, bisturi durante a cirurgia.
vão aprender como que realiza esse descarte, porque não pode descartar em qualquer lixo, porque senão tem contaminação, viu? Então, vocês vão também aprender isso e vocês realizam isso nos atendimentos odontológicos, tá? As radiografias, vocês podem fazer... Tá tudo bem aí? Eu não tô vendo o chat. Esterilização, então vocês, principalmente agora em época de coronavírus, né? Quem atende aí já, quem está trabalhando em consultório, percebe que o cuidado com esterilização, com limpeza do ambiente é redobrada, né? Então, vocês vão aprender e vão realizar isso, tá? Aqui, ó, moldagem, para quem não conhece. Eu tô sem o... Esse é a moldagem, né? Esse aqui é a moldagem coordinato, o modelinho de gesso aqui do lado direito, tá? E a manipulação dos materiais odontológicos. Saiu aqui. Ixi, saiu. Peraí, só um instantinho que saiu. Não. Voltou, pessoal? E manipulação dos materiais. Vocês vão aprender muito isso, porque cada material, eles precisam ser manipulados de uma forma diferente. Então, cada material tem uma especificidade, cada material tem que ter um cuidado. Muitos desses procedimentos que você faz no paciente, então, inserção do material restaurador, a remoção do biofilme, você precisa de ter o dentista precisa estar no mesmo ambiente que você. Então, vocês não podem fazer isso sozinhos, você precisa de ter uma supervisão do dentista. Porém, em relação às palestras, o dentista tem que ter uma supervisão indireta, então você já tem maior autonomia para realizar isso sem a presença no mesmo ambiente do que ele, certo? Mas isso aqui vocês vão... de novo. Agora, mas já acabou. Mas isso vocês vão aprendendo e realizando com o tempo. Sim, inclusive, Jaque, existem... eu acho que no ano passado, a JOUFO, que é a Jornada Odontológica da Odontologia, teve um dia para o TSB, que foi um professor bem legal, que ele participa de atividades na África, em relação ao atendimento das pessoas mais carentes na África. Então, ele falou muito em relação a isso. Existe, sim, não é todos os congressos, mas alguns congressos, sim, orientam, tem palestras para os técnicos. Já que, inclusive, no CIOSP, que é o Congresso Internacional de São Paulo, é o maior congresso da América Latina. É gigante. Assim, talvez minha comparação pode estar exagerada, mas provavelmente deve ser do tamanho de uns 4 Center Shopping, que é bem grande, tá? No sentido daquela parte de baixo dele, não dos 4 de todos os andares. Então imagina tudo aquilo. Então é um congresso que abrange tanto a parte da prótese, do dentista e do TSB, né? Então tem uma parte específica para os técnicos em saúde bucal. Normalmente, e aí vocês podem me ajudar aí, não sei como foi neste ano, mas nos anos anteriores, alguns dos alunos, eles combinam e vão para esse congresso. É bem bacana, vale muito a pena. E outro ponto importante, Jaqueline, algumas palestras, elas conseguem abordar um conteúdo que faz parte das competências do TSB. Um determinado ponto ou outro vai ser diferente, né? Mas é importante sim, e eu acho que nós temos que incentivar, inclusive, né, congressos específicos para o técnico em saúde bucal.
hora nenhuma a gente tem que deixar de participar dos congressos da odontologia, deixar de estar presente nos congressos da odontologia, porque é importante mostrar essa unidade, esta forma de equipe, tá? Mas algumas palestras específicas, eu acho que vale muito a pena, e inclusive depende muito de vocês ter essa iniciativa. Já que eu lembrei aqui que você tem, o seu esposo faz odontologia, né? É muito interessante, claro, se vocês tiverem condição, mas todo ano tem esse congresso, a gente fala o CIOSP, que ocorre em São Paulo. Acho que seria uma oportunidade bem legal para você, tá? E para qualquer outra aluna, né? Eu acho que não sei se o Igor está aí, para poder participar desses congressos, sim. Existe congresso, existe palestras, inclusive eu não sei muito sobre essa parte, mas ano passado eu lembro que algumas alunas estavam perguntando sobre os congressos que vocês poderiam ir, tal, que tinha apoio do TSB, né, da ESHES, e existe sim, é só procurar, tenta procurar na internet, sempre um ou outro tem um curso sim que é legal para vocês irem, tá bom? E em relação à lei, eu passei a lei mais por cima mesmo, para vocês terem uma noção. Vocês vão aprender bem especificadamente essa lei, 11.889, durante o curso. Você vai ver que outros professores vão falar das atividades que vocês podem realizar e dos procedimentos mais específicos em relação a isso. Mas em qualquer dúvida, se vocês tiverem, a gente pode perguntar. E a partir da semana que vem, nós vamos entrar realmente em saúde pública. Então, a gente vai aprender sobre o conceito saúde e doença e a gente vai entrar mais em relação ao SUS, tá bom? E em relação às atividades que está no Moodle, ela tem lá a lei para vocês lerem e uma aulinha em PDF para vocês terem maior conhecimento sobre essa lei e realizar a resposta de duas questões que a gente colocou lá no Moodle, tá? Eu vi que algumas pessoas já fizeram, quem ainda não fez, leia e responda lá para a gente, tá bom? E qualquer dúvida, eu estava aqui, qualquer dúvida vocês podem falar com a gente. E se vocês tiverem alguma dificuldade, depois a gente pode marcar algum dia, 1 hora antes da aula, para vocês entrarem, para a gente tirar algumas dúvidas, igual a gente fazia em sala de aula, né? Que eu falava, eu vou estar na aula às 6 horas, a gente pode fazer isso antes da aula da saúde pública. Se vocês tiverem interesse, eu entro às 6 e quem tiver condição de entrar para tirar as dúvidas, a gente pode entrar para fazer esse tira-dúvidas. O que vocês acham? Porque até em relação à matéria ou também alguma dificuldade que teve no Moodle ou no MConf. O que vocês acham? Extraclínica. Então, lembra os procedimentos que eu falei da remoção do biofilme em relação à inserção do material restaurador? Isso é dentro da clínica, dentro do consultório, na cadeira do dentista. Extraclínica seria aquelas que a gente pode fazer fora do consultório odontológico, que eu falo, seriam as palestras, as orientações de higiene oral, isso seriam as extras clínicas, tá bom? Ficou mais claro para você? E que a gente chama dentro do consultório mesmo, seriam esses procedimentos mais relacionados ao atendimento do paciente. As orientações em relação à prevenção, a orientação de higiene oral, em relação às alterações bucais, como cárie, doença periodontal, que a gente pode dar como palestra informativa, a gente pode fazer extraclínica. Seria isso. Ficou claro para você, Patrícia? Mais alguma dúvida? Então, tá ótimo. Pessoal, então por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, eu estou no chat. E
e tentem entrar no Moodle esse final de semana, fazer atividades não só da nossa matéria, mas dos outros professores, tá bom? E estamos aqui para ajudar vocês, tá? Muito obrigada. Bom final de semana. Se cuidem, tá? Sem pagodinho, viu, Keila? Não sei se a Keila ainda está aí. Vamos ficar em casa mesmo, se cuidando, tá bom? Um abraço, beijinho, pessoal. gente.